Eu vou começar pela lista 7. Então, eu vou passar aqui por cada exercício e comentar um pouco a solução que eu fiz. Se alguém tiver uma solução diferente, fez diferente, pode abrir o microfone e falar, dá para apresentar a versão da pessoa também. Que tem várias formas de fazer isso, né? Cada exercício, então não necessariamente está errado uma e certo somente a outra. É que nem matemática, né? A gente tem como fazer várias soluções para o mesmo problema. Beleza, Matheus. Então, assim, no primeiro exercício da lista 7 lá, que a gente tinha começado a fazer antes de começar esse módulo de fato, a ideia era que fosse apresentado para cada número entre 1 e 1000, mostrasse o quadrado desses números, né? Então, por isso, a gente tem que fazer uma repetição. Eu usei um parafaça, como eu já sei que é uma repetição contada, é fixo, eu vou de 1 a 1000, de 1 em 1, eu posso usar um parafaça para o código ficar um pouco menor, embora eu pudesse fazer isso com enquanto sem problema nenhum, ou com repita também daria para fazer. Então, como no parafaça a gente agrupa as três partes de uma repetição na mesma linha, aqui eu estou inicializando em 1, para quando antes de começar a minha repetição. Enquanto eu não chegar em 1000, eu vou andar de 1 em 1 e vou testar se o valor que eu tenho em mãos, se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Então, se for igual a zero, eu vou mostrar a potência, esse valor elevado na potência 2. Vou elevar ele ao quadrado. Se ele não for par, ele não é divisível por 2, ele vai passar por esse fim C, vai para o fim par, vai testar de novo aqui, vai somar 1 e assim vai. Alguém tem dúvida aqui, pessoal, na 1? Beleza. Bem parecido a 2, a gente fazia a mesma coisa, o que mudava era o intervalo de 0 a 200, e a divisão era por 5 e não por 2, e ao invés de mostrar o valor ao quadrado, só mostrava o valor, bem tranquilo, bem simples, comparando com o outro. E nesse outro aqui, para complicar um pouco mais, a gente tinha uma repetição dentro de uma repetição. O que acontece quando a gente tem essa repetição aqui, ó, de fora, e uma outra repetição aqui dentro? Então, dentro de um comando de repetição, repita, enquanto, para faz, a gente pode ter uma série de comandos aqui, quantos a gente quiser. Um desses comandos pode ser um leia, um escreva, pode ser um outro comando de repetição. O importante de vocês entenderem é, enquanto eu não terminar a repetição interna, ele não vai para a próxima instrução que tem depois desse fim para. Então, eu comecei meu repita, li um número nesse caso, né? Fiz uma repetição de 0 até esse número, de 1 em 1, e escrevi eles. Quando eu mostrei todos os números de 0, por exemplo, se o número fosse 5, ele ia mostrar 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ia vir para cá, então ele só ia sair daqui da repetição quando isso aqui desse falso, e aí aqui ele ia testar se o número deu negativo. Não deu, volta para cá de novo, testa de novo, e assim vai. Então, essa é uma sacada importante que vocês têm que ter, tá? Quando eu uso uma repetição dentro de outra. Não sei se ficou claro. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Nessa 3? Já o da Professor, Beleza. Já o da tabuada, a gente tem um número fixo também, de 1 até 10. E aí a gente quer mostrar a tabuada somente desse cara, né? Do 10. E, quer dizer, do N, desculpa. Então eu pergunto qual é esse número e fico sempre multiplicando o próprio número que o cara informou, o usuário informou, pelo valor de x que vai sendo esse contador que vai começar em 1 e vai até 10. O que vocês acham que a gente teria que fazer aqui para fazer, por exemplo, a tabuada de todos os valores que a gente tem? Tabuada do 2, do 3, do 4, do 5 e assim vai. Vocês acham que a gente faria como aqui para ajustar esse código aqui? Quem é que sabe uma solução? Ninguém? Tu pode repetir só a pergunta que eu não entendi? Por exemplo, aqui a gente está fazendo a tabuada só de um número, né? O cara vai lá e diz que o N ali é 5. Aí a gente vai mostrar 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até o 5 vezes 10, né? E se eu quisesse fazer a tabuada de todos os valores, ou seja, a tabuada
do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Como é que eu faria para modificar esse algoritmo aqui e fazer essa tabuada de todos os valores? Até agora a gente está fazendo de um só, né? Daria pra pôr um enquanto, não? Enquanto o número for, não sei, até qual número quer fazer, até o 100, por exemplo. Enquanto tu bota mais uma variável, Isso, vai ter que ter mais uma. tu bota, sei lá, chama ela de x, por exemplo. Enquanto o x for menor ou igual que 100, faça, daí repite isso aí. Tipo um É isso. contadorzinho. Isso aí, vai ter que usar outra. A gente não vai precisar pedir para o usuário, porque vai ser meio fixo, né? Vai ser todos os valores que eu quero, digamos que seja até 100. Eu poderia usar o enquanto, poderia usar um para faça também. Então eu poderia simplesmente modificar aqui, ó, do leia num. Eu não tô no PDF. Deixa eu abrir aqui. Não é isso. Não é isso. Aqui. Então, assim, ó, é o seu 7, né? Eu vou ter que fazer uma repetição dentro de outra repetição. Então a gente vai. Deixa eu abrir aqui. Aumentar o zoom um pouco. Então aqui a gente estava nesse cara aqui da tabuada, né? Se eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, eu ia ter que botar um outro parafuso. Aqui não vai ser mais o meu x, vai ser uma outra variável, vou usar o num. Vamos dizer que vamos fazer até o 100. O num vai andar de 1 em 1. E dentro da minha repetição desse número, ao invés de ser uma tabuada fixa, a gente vai ter a outra repetição. Isso vai fazer com que a nossa repetição interna aqui entre com o num 1, por exemplo, e fique fazendo a repetição até que o x chegue em 10, o meu num fica fixo em 1. Quando eu chegar no fim para e for aqui para cima de novo, o meu num vai andar, vai ser 2, e aí eu vou fazer de 1 até 10, multiplicando ele sempre por 2. E assim vai. Então aqui a gente acabou de modificar o código para fazer isso que eu sugeri agora. Só queria dar um outro exemplo de repetição aninhada, né? Uma repetição dentro da outra. Beleza. Voltando para cá, então. Já no 5, a gente tem... Eu pedi para ler 10 valores. Então, a gente já sabe que pode fazer uma repetição que nem essa aqui, ó, fixa, de 1 a 10. E eu quero que para cada valor que tu leia desses 10 valores, mostre quantos, por isso que está sublinhado ali, quantos, eu não quero saber quais são, quero saber quantos deles que estão nesse intervalo de 10 a 20. Então, para fazer o teste, eu preciso ler um número, leio N, e verifico se ele está no intervalo ou não. Aí eu uso um contador, chamei de Q, para verificar. Se for maior que 10 e menor que 20, o meu N, aí eu vou, meu contador que começou em 0, vai somar 1 nele. Toda vez que ele entrar aqui, ele vai somar 1 no valor de Q e atualizar ele. E depois, no final, eu vou mostrar quantos desses caras estavam dentro e quantos estavam fora. Para calcular quantos estavam fora, eu só diminuo 10, que eu sei que é o número total de valores, do valor que está dentro do intervalo, vai me dar o que está fora. Né? Alguém tem perguntas por aqui, pessoal, por enquanto? Ó. Pensou em fazer diferente? Não? Eu fiz basicamente igual, só que usando o enquanto. Beleza. Eu também gostava mais do enquanto. Esse 6 é meio complicado, né? Porque a formulação dele é meio estranha ali, para entender ele é meio complicado. Mas a ideia geral dele, como eu falei na última aula lá, alguém tinha perguntado, é fazer um contador de 0 a 15 para ficar lendo os experimentos. Para cada experimento que eu tenho, desses 15, ele vai me dizer quantas cobaias o cara usou naquele experimento e qual é o código daquela cobaia, daquelas cobaias usadas naquele experimento especificamente. Então aí eu usei uma escolha, a gente poderia usar um C e depois fazer um C e um C não, né, para testar o código. Mas aqui eu usei uma escolha caso, então caso seja igual a 1, eu vou somar no total de coelhos, o número de cobaias, e caso seja igual a 2, eu vou somar nos ratos o total de cobaias. Quem é que sabe me dizer qual é o erro aqui que tem nesse código? Tem dois probleminhas na minha solução aqui.
Ver quem é que consegue descobrir. Falta o fim e escolha, só. Também, mas tem mais um problema. O que eu não fiz aqui que eu tenho que fazer sempre? Antes de começar a minha repetição. Declarar a variável? O enquanto? Declarar sim, mas o que eu preciso fazer Faltou aqui? o enquanto? Não. Dá mais um tempinho, vamos ver se alguém... Não é... o escreva é bom ter porque aparece para o usuário, né? Então é mais um probleminha, mas... O que está acontecendo? Qual é o meu valor inicial das variáveis coelhos e ratos? Quando ele chega aqui, ó, a primeira vez. Tem que declarar como zero, eu acho, então. É, isso aí, tem que inicializar com zero. Se eu não inicializar com zero coelhos e ratos, aqui, antes de começar a minha repetição, eu Sora, não... Diga. desculpa te interromper, eu tenho uma dúvida só. Ali na parte embaixo do escolha code, que é o caso 1 e caso 2, dá para fazer assim, tipo, se eu não fizer a parte do caso e eu só primeiro ter armazenado em zero no início do algoritmo e depois ali só ter feito direto sem botar a parte dos casos, ainda vai estar errado? É que tu tem que testar pelo menos com um C, então, né? Porque tem Uhum. dois tipos. Dá para fazer com C, então. Sim, dá pra fazer. Beleza. Valeu. Se fosse só um tipo de animal, tudo bem. Aí a gente não precisaria nem fazer o C, né? Mas como são dois tipos que a gente precisa saber qual é o código, aí eu posso usar o C daí. Eu usei o escolha só para deixar um exemplo aqui, né? O escolha eu não sei muito bem como usar. No escolhas, sempre eu vou usar ele quando eu quero ver o conteúdo, se o conteúdo de uma variável é igual a um valor ou é igual a outro valor. É basicamente para isso. Eu não vou fazer um teste elaborado ali, não vou ver se nada é menor, maior. Eu só quero ver se é um... Então ele é muito usado para isso, se o valor for 1, 2, por exemplo, um menu de opções para o usuário, aí eu posso usar um escolha caso. Mas quem quiser usar o C, então, também não tem problema nenhum. Aqui um problema clássico, que é achar o menor e o maior valor de vários lidos, né? Então aqui uma dica importante para vocês, ó, que é, quando eu vou ter que ter uma variável para ficar guardando o maior valor até o momento, e vou ter que ter uma variável para guardar o menor valor, né, até aquele momento. Então, a primeira vez que eu vou ler um número, eu não sei qual é o maior valor e qual é o menor, porque eu não tenho nenhum número para comparar. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, já inicializar o maior e o menor antes da repetição com esse único valor que o cara me informou. Então, por exemplo, o cara foi lá, não tem valor nenhum até agora, o cara informou 10. Então, até o momento, eu só tenho um número, que é o 10, ele é tanto maior quanto menor. Aí eu vou fazer uma repetição aqui. Eu não comecei daí em 0, comecei em 1, porque eu já li um cara fora, né? E aí eu vou até os 50, de 1 em 1, e aí aqui, toda vez que eu ler um número, eu comparo se esse número é maior que o meu maior atual. Caso seja verdade, eu substituo o meu maior atual por esse número atual. O meu maior até o momento pelo número atual. Mesma coisa para o menor. Eles não têm relação, por isso que os Cs estão separados, não tem uma relação direta entre um ser maior ou menor, não importa. E aqui eu estou testando. Se o meu número atual for menor que o menor até o momento, eu substituo o menor de todos pelo número atual. Alguém não entendeu alguma parte desse algoritmo aqui, pessoal? Senhor, lá nessa lista do exercício 7 que eu fiz quando tinha as aulas teste, eu não sabia fazer, que foi aquele mesmo erro que eu cometi nessa lista, então eu acho que eu fiz errado. Tem um código gigante, mas funciona. Tranquilo. Porque eu comparei um número, um por um. Não, aí dá muito trabalho, né? Por isso que a gente tem que usar repetição. Porque com 50 valores até vai, mas imagina se fosse 5 milhões. Eu não sabia Aí, desse lance aí. sim. Daí eu comparei um por um até 50, daí deu 100 linhas, eu acho, de código. Jesus. Tá, beleza. Não, tem que tentar fazer sempre uma repetição agora, a partir de agora. Sim. Beleza. Então, e aí no final, quando acabou a repetição lá, eu vou lá e vou mostrar. Ó, o maior de todos que me informaram é maior, o menor de todos que me informaram é menor. Esse aqui é bem parecido com 1 e 2 lá. Então, só muda o intervalo aqui, o início e fim, e o valor que ele vai ser dividido e qual o resto que tem que ser. Mas o algoritmo em si é igual ao 1 e o 2. Esse aqui era um pouquinho diferente, tá? Então, esse aqui, eu dava um algoritmo pronto e vocês teriam as entradas aqui, os valores que seriam... Diga.
Sora, eu tenho uma dúvida. Pensei que tava alguém falando comigo, desculpa. Ali na parte, ali no início, que é S igual a 0, se eu colocar S flechinha 0, dá na Não, mesma? é a mesma coisa, não tem problema. Beleza. Porque eu fiz assim nas atividades, eu vi que todo mundo colocou igualzinho, e eu lá com as flechinhas ainda, eu fiquei, Sim. É que como no Python, vocês vão ver que a nossa setinha de algoritmos é o igual. E aí, esse igual aqui que eu uso de algoritmos, né, que é para comparar alguma coisa, no Python são dois iguais, um do lado do outro. E aí tem outras linguagens que dois iguais é a mesma coisa que diferente, e aí é complicado de lembrar o que... Cada linguagem tem a sua forma É que nem a gente saber falar português, inglês, francês, né? Cada um tem o seu jeito de falar uma palavra lá, que cada um vai ter o seu jeito de atribuir alguma coisa. Mas normalmente o mais comum é um igualzinho ali ser. Em C é um igual, em Java, PHP eu acho que é 2 pontos igual. Cada linguagem tem o seu, né? Então, mas vamos por partes. Vamos aprender primeiro algoritmos e Python. Então, aqui eu dava um algoritmo pronto. Toda vez que fosse ler um x, ou um valor, e guardar na variável x, ia entrar um valor desses. Então, o 4 seria o primeiro valor de x, o 5 o segundo, na próxima iteração, o 2 o terceiro e assim sucessivamente. Então, eu queria saber no final o que seria mostrado aqui no S. Então, bastava vocês acompanharem aqui, fazerem o que o compilador faz, que é executar passo a passo o que está acontecendo no algoritmo, e aí uma soma total começava em 0, que era o S, que é o que vai ser mostrado no final. Esse x recebe 1 aqui, era um valor que vai ser testado aqui, então só vai parar quando ele for diferente de 0, porque quando eu nego alguma coisa na frente, é o oposto disso aqui, né? Então, toda vez eu leio um valor, então ele leu 4, vai dar 4 mais 0, vai salvar 4 dentro de S. Leu 5, 5 mais 4 vai dar 9, e assim sucessivamente, até que ele chega aqui e não dá mais o valor certo, ele vai sair do enquanto, e aí no final nossa soma vai dar 14. Esse algoritmo é interessante, vocês podem até fazer uma tabelinha e botando os valores, fazer o cálculo de soma, uma tabelinha mais fácil no papel, né? Mas é interessante saber fazer isso, para começar a se colocar também do lado de quem vocês vão olhar, por exemplo, o algoritmo de um colega de vocês, assim é um jeito de vocês começarem a entender como é que funciona, né? Um código alheio. Beleza. Voltando aqui para a lista 8, que era a próxima lista, que é um pouquinho mais complicada. Aqui, parecido com aquele outro algoritmo que tinha uma repetição dentro da outra, ela vai ser bem similar àquela. Então eu vou ter uma... Opa, bugou aqui, ó. Faltou até aqui embaixo. Tudo bem. Então, eu tenho que fazer um algoritmo, né, que vai ler uma série de valores, e o teste de parada é quando o valor for 15. Então, o até que teria aqui embaixo seria até que valor igual a 15. Esse é o teste que teria que ser feito, e faltou um fim C aqui depois do fim enquanto. Toda vez que ele estiver dentro da repetição, eu vou ler um valor, por isso que eu usei o repita, para já começar lendo um valor dentro da repetição, não precisar fazer isso fora e no final. E eu testo. Se ele for diferente de 15, é para eu fazer essa repetição interna aqui, até terminar. O que vai fazer essa repetição? Vai pegar o valor que ele informou e vai testar enquanto ele for diferente de menos 11, que é o que ele pediu aqui, ó. Eu quero que vocês peguem o valor e vá diminuindo de 1 em 1 até chegar no menos 10. Então eu escrevi o valor, diminui a 1 dele, escrevi o valor, diminui a 1, ele ia fazendo isso, uma hora isso aqui ia ser falso, e aí ele ia sair, ia ler um novo valor e ia fazer tudo de novo. Até que fosse o valor 15. No 2, eu digo para vocês fazerem o algoritmo para receber uma quantidade indeterminada, sempre 2 valores, sempre pares de valores. Então, quando for uma quantidade indeterminada, vocês têm que pedir para o usuário quando é que ele quer parar, né? Então, depende muito, vocês podem fazer isso de diversas formas, podem dar opções para ele, 1 continua, 2 para, pode fazer isso de diversas formas, né? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Pessoal, não precisa botar a lista aqui, tá? A chamada de vocês vai ser a própria atividade lá, então não precisa ficar botando nome aqui toda vez. Então, aqui eu quero saber, para cada par desses que o usuário me informar, eu quero que vocês, no código de vocês, testem
e informem para o usuário se a ordem está crescente ou decrescente. Ou seja, li um 5 e li um 4, então 5 é maior que 4, é decrescente. Se eu li um 13 e um 8, é crescente. E assim vai. Aqui o teste de parada era quando os números fossem iguais, né? Vocês poderiam fazer esse esquema aqui também. Aí não precisa nem pedir para o usuário. Então, aqui eu usei o repita de novo, até que o N1 seja igual ao N2. Dá para fazer com enquanto, parafaça não, mas dá para fazer com enquanto. Leiam os dois números, testo. Se eles forem diferentes, aí eu não preciso fazer nada, porque se eles são iguais eu já tenho que parar, né? Então eles têm que ser diferentes. Sendo diferente, estou testando se um é maior que o outro. Aí se o primeiro for maior é decrescente, se o segundo for maior é crescente. Alguém não entendeu esse exercício aqui, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Bem tranquilo, eu achei isso. Beleza. O exercício 3 da lista 8 é esse aqui. Pedia para criar um algoritmo, né, que faça divisão de dois valores e mostre o resultado. Então, aqui um pouquinho diferente do que a gente tinha, eu quero que você faça um teste, ó, porque eu não posso fazer na matemática uma divisão por zero. Então, eu quero que o segundo valor que o cara vai informar, que é o que vai ser, que eu vou dividir o primeiro número pelo segundo, eu quero que esse cara seja validado para só fazer a divisão quando ele for diferente de zero. Então, eu posso fazer uma repetição para garantir que ele só vai sair da repetição quando aquele cara for diferente de zero, né? Então, aqui eu pedi o dividendo, que é o primeiro valor, pedi o divisor, ele já está dentro da repetição aqui, porque ele só vai sair daqui quando o divisor for diferente de zero. Enquanto for igual a zero, ele vai ficar nesse laço. Então, se for igual a zero, a única coisa que eu faço é mostrar para ele que ele está errado, ele não pode dividir por zero, e ele tem que me formar um novo valor. E aí, no final, quando ele sai da repetição, finalmente, que não vai ser zero divisor, eu faço a divisão e mostro para o usuário. Esse aqui é um inferno, né? Esse Grenais. Então, esse exercício aqui é bem longo, tem um monte de variável. A gente tem, basicamente, que fazer um programa que fica perguntando se tem um novo Grenal ou não. Então, aqui eu estou usando sim e não para um códigozinho ali de 1 e 2. E eu vou ficar perguntando quem ganhou, quem fez tantos gols do Grêmio, quem fez tantos gols do Inter. Eu tenho que ficar armazenando, calculando sempre o total de vitórias do Grêmio, o total de vitórias do Inter, quantos empates tiveram. Não me lembro se tem quantidade de gols. Tem quantidade de gols também. Então, inicialmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é declarar todas essas variáveis que eu vou ter que usar. Se eu esquecer alguma depois, posso voltar para cá e colocar, né? Todos começam em zero, empates, vitórias do Grêmio e vitórias do Inter. E depois eu vou pedir. Então, tudo isso vai estar dentro de uma repetição. Lá no final, onde é que está o final disso aqui? Olha aí, ó, tá bugado esse meu gabarito. Aqui. Até que a opção é igual a 2. Então, a minha repetição toda está aqui dentro. Então, aqui é o que eu vou fazer toda vez até que o cara escolha não querer fazer mais um Grenal. Então, isso vai ser definido aqui no final da repetição, que ele vai pedir se o cara quer digitar 1 ou 2 para a opção. Toda vez eu vou somar um dos Grenais, porque eu quero saber o total para depois calcular umas médias que ele pede ali. E eu peço quantidade de gols do Grêmio e do Inter. E aí eu vou fazer um monte de teste condicional para testar se o número de gols foi igual. Eu vou somar um no empates. Se o número de gols do Grêmio for maior que o do Inter, eu vou somar um no vitórias do Grêmio. É a mesma coisa para o do Inter. Aqui ele pediu o total de gols também. Bom, para fazer o total de gols, bastaria a gente adicionar aqui dentro, ó, o número total de gols do Grêmio e o número total de gols do Inter recebe mais gols do Grêmio, depois a mesma coisa para os do Inter. Dá no mesmo também. E aí, no final aqui, eu mostro o total de Grenais, total de vitórias do Grêmio, do Inter, total de empates. E aqui eu faço um teste só para mostrar o que ele pede no final ali, que é dizer quem é que ganhou mais entre os dois. Eu Diga. tinha feito meio diferente quando eu fiz em pseudocódigo. Eu comecei perguntando se ele queria começar ou não. E eu também não adicionei essa parte que dizia quem ganhou mais e quem ganhou menos. Eu colocava Eu também quem não, ganhava também no não. fim e quem perdia no fim. E aí, tipo, no começo ele Exatamente falava, isso. você quer iniciar um jogo? Aí eu escrevia S,
ele começava. Senão, não. Se escrevia N, ele não fazia nada. E aí Não, tudo depois ele ia só bem. repetindo. E o importante é ter uma forma de fazer com que ele saia da repetição, né? Então, Eu me esqueci de fazer a parte de informar a quantidade de engrenagens informados, o número, essas coisas aí. Eu Os perguntei granais isso eu pro também usuário. não informei. beleza. 5. Esse do RH é bem chato porque eu tenho muita variável de texto, tá? Então, por exemplo, quero saber o nome do mais novo, o nome do mais velho, o cargo do mais velho, o cargo do mais novo. Então, ele é bem longo, mas tem a parte toda da idade, que eu vou ter que fazer mais ou menos o que a gente fez na outra lista, naquele exercício de achar o maior e menor valor, né? E aqui eu vou perguntar todas essas coisas. Então, antes de começar a minha repetição, primeiro eu vou pedir nome, idade e cargo do primeiro funcionário, que eu não tenho funcionário nenhum até o momento. Então, vou fazer aquele mesmo esquema do maior e menor, ó. Vou salvar o nome, o cargo e a idade, tanto do mais velho quanto do mais novo nas variáveis respectivas. E depois aí que eu vou começar a minha repetição. Então, primeiro cara vai ser tanto mais velho quanto mais novo, depois toda vez eu vou ler um novo funcionário, as informações dele, nome, idade e cargo, e vou fazer aquele teste. Vocês vão notar similaridades desse código que eu tenho aqui com aquele exemplo que tinha antes lá do maior e menor valor. Só que além de salvar a idade, eu tenho que salvar o cargo e o nome do cara atual. Mesma coisa para o mais novo. Tem que ficar salvando esse total atualizando esse valor de total para a idade e somando um no contador para poder calcular essa média aqui embaixo. Então, quando a idade for 0, eu usei esse teste para parar minha repetição. No final da repetição, acabou, aí eu tenho todas as informações que eu preciso mostrar, que é aquela média de idade, nome do mais velho, cargo do mais velho e assim sucessivamente. Esse aqui é mais matemático, né? Então, esse exercício 6, sempre que vocês pegarem um exercício desse estilo aqui, que tem uma série matemática, primeira coisa, nem pensem no algoritmo, tá? Vocês têm que pensar em qual é a lógica por trás, matemática por trás dessa série de números. Então, por exemplo, aqui a gente já vê que se eu somar esses dois caras aqui, vai me dar o terceiro. Aí, qual é a diferença desse para esse? Tem um valor, né? Então a gente tem que tentar achar, tem até umas 2 ou 3 formas de fazer essa série matemática aqui. O jeito que eu encontrei, que eu achei mais simples, é o primeiro valor, que é o 5, né? Ele começa sempre em 5, ó. E aí eu começo sempre pegando, deixa eu ver aqui, só vou somando 5, né? Então pego esse cara, cadê? Deixa eu ver. Esse algoritmo tá meio estranho, né? Termo. Não daria pra usar o para ali, senhor? Dá para usar o para também, tem problema. Na minha visão, seria mais simples usar o para, né? Aí tu coloca para y em questão, aí tu soma 1 e depois soma 5. Isso aí dá para fazer igual, dá no mesmo. A gente tem aqui, então, sempre essa lógica de soma 1 do 5 vira o 6, soma 5 do 6 vira o 11, soma 1 vira o 12, soma 5 vira o 17, soma 1, 18, e assim vai até o infinito. Então, vocês têm que perguntar primeiro qual é o número que ele quer. Tipo, eu quero o número, qual dessa sequência é o número 23º, por exemplo. Então, aqui vai 23, que o cara vai informar. Aí a gente começa aqui, fica calculando, até que nosso termo chegue lá no nosso x, chegue lá no n. Quem é que encontra qual é o problema desse exercício 6? Qual é o meu erro aqui? E por que ele nunca vai funcionar? Envolve repetição. Quais são as 3 partes da repetição que sempre tem que ter aí? Tá faltando uma. Ninguém? Tô pensando, senhor, calma. Dá mais um tempinho. Dei uma olhada no X. Meu X começa em 1, né? Sim. Começa a repetição. E o meu X nunca muda, ó.
esqueci de botar aqui, o x recebe x mais 1 no final aqui antes, entre essa linha e o até Q. Então, se o meu contador, que é o x, não andar, é como se eu tivesse parado lá no primeiro elemento, mesmo que eu esteja calculando aqui e mostrando, né, a sequência, ele vai passar do número que eu quero e vai continuar mostrando. E nunca vai sair dessa repetição aqui. Então, tinha um bug aqui. Aqui o uso do elevador é basicamente um de contar, né? Não dei muita bola aqui, eu usava essa notação para o parafácil, mas podem usar outra. Eu resolvi começar a usar essa que eu estava mostrando antes para não dar um choque tão grande quando a gente for para Python. Mas eu estou fazendo um parafácil para usar essa variável aqui de 1 até 20. Então, são 20 pessoas que vão informar qual elevador elas gostaram mais, usam mais, né? Leio o elevador, eu usei o escolha caso para não ficar aquela tripa de ser então, né? Mas dá para usar o ser então também. Então, se o cara botou o literal lá, o texto A, ele escolheu o andar A, e eu vou somar um nele, se não, vou somar um no B, e assim para o C também. E depois da repetição, depois de ler todos os valores, eu vou ter os totais nessas variáveis, e aí eu posso testar. Se o meu A for maior do que o B e do que o C, aí eu vou dizer que o A foi o mais usado. Cuidem aqui quando vocês forem fazer esse tipo de teste, eu não posso fazer aqui A maior B e maior C. Eu tenho que sempre, entre uma comparação, tenho que ter dois valores, ó, mesmo que seja o A que eu vou comparar duas vezes. Então, se isso acontecer, o A for foi o mais usado. Caso contrário, eu vou testar se o B foi o mais usado, se ele é maior que A e C. Caso contrário, me sobra o C. Esse aqui do Blobs é desgraçado, né? Então, do Blobs, que é a criatura lá que fica sempre comendo metade do suprimento todo dia, né? Então, a gente tem que saber quanto que ele sai de comida, quantos quilos ele sai inicialmente, e eu preciso saber quantos dias se passaram até acabar a comida dele. Então, a quantidade de dias que eu começo a contar começa em 0. Enquanto eu tiver alguma comida, eu vou ficar fazendo essa repetição, e toda vez eu vou dividir por 2. Então, vou dividindo por 2, vou atualizando a comida, e vou somando 1 no dia. Uma hora vai acontecer da comida não ter mais comida, porque a divisão vai me dar um número abaixo que 1, e aí eu vou fazer a repetição e vou mostrar quantos dias o Blobs sobreviveu. Esse 9 é bem parecido com aquele outro lá dos funcionários, só vai ter um monte de variável a mais, porque são várias características. Então ele é uma versão bombada daquele exercício lá, só tem muito mais característica. E ele quer um contador para quando for pôr dos olhos, não, quer dizer, cadê? Não, isso aqui é para garantir, né, que o cara não informe o valor, né, inválido para masculino e feminino. Para cor dos olhos, eu quis mostrar isso aqui para ver que a gente pode usar a repetição também para validar a entrada de usuário, tá? E é isso. Aí eu quero conversar com vocês o seguinte, então, o que vocês acham? Eu tenho uma lista extra aqui de algoritmos de repetição. Vocês querem tentar fazer ela para a próxima aula? E aí eu começo a dar Python agora, a gente só uma introduçãozinha bem básica. E aí quem quiser tentar fazer em Python pode tentar, quem quiser tentar fazer em algoritmo pode tentar também, ou fazer nos dois. O que vocês acham? A próxima aula em questão é a aula de sexta ou é a aula de... É a de sexta, a gente vai ter sempre essa do meio para tirar dúvidas aí. Não, então por mim pode ser também. Beleza, eu vou deixar um pouco livre esse exercício, tá? Quem quiser, quem não estiver confortável ainda com Python, pode começar a fazer em algoritmos. Quem já quiser tentar testar já no Python, tudo bem. Então, assim, pessoal, ó, eu já até tinha feito, né, uma introdução, mais ou menos, do que a gente ia ver em Python lá naquela aula... Deixa eu tirar daqui isso aqui. Naquela aula previamente, lá que a gente fez aquela aula de teste, né? Eu tenho aquele vídeo que eu botei lá no YouTube para quem não instalou ainda e quiser instalar o Python, que vai ter que instalar em algum momento, né? E a gente
Depois eu coloquei lá no Moodle também, mas se quiserem eu posso mandar para vocês no Whats, no grupo ali. Não sei se alguém teve algum problema com a instalação do Python, não conseguiu. Instalar, consegui. Agora só falta me acostumar com a linguagem, só. Tá, Porque eu beleza. tinha tido problema, daí tu me ajudou, e daí foi. Então aqui, eu vou repassar um pouco. Praticamente os meus slides que eu mostrei naquela época lá, mas vamos dar uma repassada até para não avançar muito e a gente conseguir todo mundo chegar num conceito inicial ali do Python mesmo. Então, aqui tem uma série de links, tá, que vocês podem acessar, inclusive em português, ó, sobre Python. Quem for pesquisar no Google, só coloca esse menos aqui para não vir coisa estranha para vocês. O nome da linguagem também é o nome daquela cobra, né? E do grupo de humor lá antigo. E aí ela foi criada lá em 90, ela até não é nova, mas ela deu um boom assim grande, essa linguagem de programação, há um tempo atrás, e ela vem sendo muito usada, principalmente para quem quer aprender a programar, tá? Ela tem uma série de facilidades, e ela não é tão engessada que nem outras linguagens de programação. Então, ela facilita bastante para vocês que estão começando. A gente tem a diferença entre linguagens de programação que são interpretadas e linguagens de programação que são compiladas. Então, no segundo ano de vocês começam a programar em Java, né? Java não é uma linguagem interpretada. Python, que é o que vocês vão ver nesse módulo aqui, e vem no primeiro ano, é uma linguagem interpretada. Qual é a diferença disso? Quando eu crio o meu código lá, escrevo o meu código, a extensão do arquivo em Python é .py, tá? Do arquivo que vocês forem criar. Quando eu crio o meu código e mando executar, automaticamente o interpretador pega linha por linha do meu código e começa a executar. Já no caso de uma linguagem que nem Java, por exemplo, linguagem C, algumas linguagens um pouco mais antigas, elas são compiladas. O que acontece? Eu escrevo o meu código, então no caso de Java vai ser a extensão .java do meu código, e aí eu peço para o compilador passar por todo o meu código e ver se tem algum erro ali. Então ele compila todo o código, vê se tem algum erro de sintaxe. Eu esqueci de botar um ponto e vírgula onde tinha que botar, não fechei um parênteses que eu tinha que fechar. Automaticamente ele já vai me dizer, não, tu tem erro na linha tal. Hoje em dia até não precisa nem pedir para ele compilar, automaticamente ele já põe lá um vermelhinho onde está com erro. Ele já diz para mim, na IDE ele já aponta o erro ali para mim, né? E aí depois de compilar, vai ser gerado um código objeto que o computador consegue executar para depois ser executado. Então, quando é interpretado é mais fácil para nós, porque ele já começa a executar automaticamente, mas para testar o código e ver se está funcionando, descobrir onde é que está o erro, ele é um pouquinho mais complexo. Então, em Python, a gente pode usar esse terminalzinho, que quando a gente instala o Python ele já vem com ele, que basicamente é um terminal no qual a gente pode digitar comandos Python e a gente joga um comando para ele, dá Enter, o interpretador, que é esse terminal, interpreta esse comando e retorna para nós o resultado dele. Então aqui, por exemplo, ó, o print que existe em Python é o mesmo escreva que a gente usa em algoritmos. Então aqui eu estou lá no terminal, escrevo print, entre parênteses, 1 mais 1. Então ele vai fazer o cálculo de 1 mais 1, que vai dar 2, e vai escrever o 2 na tela. Então para mim vai ser retornado o valor 2. Então o terminal, que vem instalado em Python já por padrão, quando eu termino de instalar o Python, é um jeito de vocês poderem testar uns comandos ali. Então ver se funciona alguma coisa, usar um comandinho aí só para testar, e ele vai interpretar sempre isso e retornar para nós o resultado. Alguns erros que podem acontecer quando vocês estiverem brincando com eles, que é, por exemplo, aqui eu botei o valor 2, ele interpretou só e disse, não, sim, 2. Aqui eu botei 2 mais 2, ele retornou o resultado da soma 4. Já aqui, ó, eu usei o 2, o operador de soma, mas não botei o segundo valor, o segundo operador, operando, desculpa. Então ele diz, quando eu der o Enter, ele vai dizer, não, tem um erro de sintaxe, ela está inválida porque faltou o segundo operando. Mesma coisa aqui, eu comecei um texto, né, uma string, mas eu não fechei aspas simples. Então vai dar um erro de sintaxe também, porque ele não conseguiu achar o final dessa string. Então tem uma série de errinhos que podem acontecer. Para compilar por exemplo, o problema de usar só o terminal
é que depois, quando eu quero rodar o mesmo programa que eu fiz, eu tenho que ou digitar tudo, ou ficar copiando e colando num outro arquivo texto, então dá muito trabalho. O que vocês podem fazer é usar o Genie, ou o PyCharm também, quem quiser usar. O Genie é uma ideia, é um programa no qual a gente edita texto, então, e aqui eu posso editar qualquer texto, mas eu posso editar um arquivo Python também. Então, se eu vou salvar aqui com a extensão py, programa tem que ter a extensão py para dizer que é um código Python. Se eu der aquele print 1 mais 1 que eu tinha colocado antes lá no terminal e mandar executar, ele vai executar e mostrar para mim aqui no terminal. Só que o PyCharm, ele vai abrir um terminal para mim toda vez, diferentemente do que acontece lá. E aí eu, fisicamente, no meu computador, eu vou ter salvo esse cara aqui. Então eu posso salvar ele, mandar por e-mail, salvar no Drive, submeter lá na tarefa, posso fazer o que eu quiser com esse código, poder editar ele depois. Então, alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Eu tenho uma dúvida, na verdade, senhor. Não é muito sobre o algoritmo em si, mas é sobre o Guine mesmo. Certo. Eu não sei como salvar para mandar, tipo... Então, tem uma forma de salvar específica? aqui eu salvei no na área de trabalho, né? Quando tu manda salvar algum arquivo, ele já vai perguntar em que pasta tu quer que salve, né? E aí isso quer dizer que lá na minha área de trabalho, ó, tá lá o arquivinho. Então, se eu, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo aqui a lista de exercícios, né? Qualquer. Então aqui eu vou criar mais um exercício, né? Programa 2.py. Vou salvar no mesmo lugar. Salvei, beleza. E quando eu tenho lá vários arquivos que nem esse do PY, que eu vou ter um arquivo PY para cada exercício. Então, eu posso pegar todos esses caras aqui, jogar numa pasta, zipar aquela pasta depois, usar um programinha para transformar elas num arquivo só. Tanto faz, daí depende de como é que tu quer mandar depois porque eu não sei se dá para mandar mais de um arquivo lá no... O Moodle acho que até aceitava, mas eu não sei se o Google Classroom aceita. O O Moodle Moodle é só 2. Só 2. Não, eu só consigo mandar até 8. Bom, aí só testando lá, mas na pior das hipóteses pode zipar isso, ou jogar uma pasta e zipar a pasta, e tu manda a pasta zipada lá também. Dá para usar o WinRAR, o Zip, não sei o nome dos programas para Windows. Mas qualquer programa desse de zip, se quiser, depois eu pesquiso, mando os links para baixar. E aí tu vai criar um arquivo compactado com tudo dentro, né? Ó, primeiro, no meu caso. Dentro desse cara aqui, na prática, tem todos os arquivinhos que tinham lá dentro, né? Zipados, com a extensão zip. E a forma que a gente executa um código desses, quando eu mando executar ali no Genie, ele escreve, na prática ele escreve no terminal Python e o nome do meu arquivo. E aí isso é executado via terminal. Então assim é a forma que eu peço para ser interpretado aquele código em Python. Então aqui um exemplo, estou lá com o Genie aberto, eu tenho um código para escrever a string Olamundo e um outro para mostrar o 2. Vocês podem pegar o costume, que é uma boa, tá? De colocar essas duas primeiras linhas no código de vocês. Isso aqui, às vezes, não vai fazer muita diferença, mas é um jeito de dizer para o interpretador qual é a versão de Python que eu estou usando. Então, é um comentário aqui, e aqui qual é a codificação que eu estou usando no meu arquivo texto. Isso aqui é mais para quem for bem detalhista e quiser colocar mais informações, tá? Então, um comentário de várias linhas pode ser com aspas simples ou dupla, agrupando 3 delas, e depois usando outras 3 para terminar. Então, aqui eu posso escrever o texto que eu bem entender. Então, aqui eu coloquei uma descrição lá do que eu fiz. E eu tenho essas variáveis que eu posso usar, que é para saber quem é o autor, licença. Eu botei aqui só por curiosidade de vocês, tá? Vocês não precisam fazer isso sempre, mas pelo menos o autor é uma boa botar, tá? Sempre coloquem, se acostumem a colocar o autor ali até para eu saber quem é que fez, é mais fácil para quem for olhar o código de vocês, né? Então aqui nesse caso o código, a única coisa que eu faço do código em si, e tem esse arquivo lá no Moodle lá para baixar, é escrever Olamundo na tela, só. Toda essa parte que tem antes aqui é tudo formatação só. Então, vocês vão baixar do site mesmo do Python, quem não baixou ainda, esse é o link.
Eu coloquei lá no Moodle aquele vídeo que explica passo a passo de como é que faz a instalação no Windows, né? Lembrem sempre, quando vocês forem instalar, de selecionar essa parte aqui, que às vezes não vem marcada, que é para adicionar na variável de ambiente o Python, para ele conseguir reconhecer o interpretador quando eu pedir para executar. E aí, na hora de testar, vocês podem abrir um prompt do Windows, quem tiver Windows, escrever Python, ele tem que abrir aquele terminalzinho que eu comentei antes. Para sair do terminal, é só escrever isso aqui, exit, abre e fecha parênteses e dá um Enter. Para instalar o Genie, vocês podem acessar esse link aqui. Essa aqui era a versão que tinha a última versão, mas é só em versões e achar a mais atual e instalar. E aqui tem algumas dicas, tá, de como configurar ele para dizer qual comando que eu vou executar quando eu pedir para executar em Python. Vocês podem olhar com calma nos slides depois, não tem nada de absurdo, é só colocar certinho o caminho aqui onde está instalado o Python de vocês. Sempre procure instalar no C2 pontos, tá, para não dar problema. Então vai ficar com quando vocês forem em configurações ali do Genie e forem em set build commands, vocês vão ter alguma coisa parecida com essa na parte de compilação e execução. Então, como tarefa, essas duas tarefas aqui, tá, são bem simples, é mais para só fazer um teste inicial com Python, mas é para não ficar tão teórico, vocês vão ter que fazer aquela listinha que eu vou colocar extra ali, eu não botei ainda, que vai ser a listinha extra de repetição. Se bem que vocês não viram nada de repetição ainda, né? Esquecem o que eu falei. Vamos fazer o seguinte, ficar confuso o negócio. Façam o seguinte, vocês podem tentar fazer essa lista que eu vou colocar no Moodle em algoritmos ainda. Quem quiser se arriscar, quem já tem noção, eu vi que na outra vez que a gente fez, tem gente que já estava mexendo em Python, né? Quem quiser se arriscar um pouco em Python pode, mas quem quiser fazer só em algoritmos, faz só em algoritmos, tá? E já tenta instalar. Então, para quando a gente chegar na sexta-feira que vem, a gente já ter todo mundo com Python instalado para a gente começar a meter a mão na massa mesmo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Senhor, vai ter duas listas de atividade, então? Não, vai ter só a de algoritmos, aquela mesmo. Ah, tá, aquela que tu falou no início. Isso. E no final dos slides, desse slide aqui, tem alguma coisinha, mas é mais só para testar o Python. Não tem nada demais ali para fazer. Então tá, pessoal. Se alguém ficou com alguma questão, pode se manter aqui na chamada. Se não, pode sair, tá tranquilo. Até. Obrigado, Sam. Bom final de Obrigado semana. pela aula, Sor. Obrigado pela aula, Sor. Linguagem Python, que eu ainda tô com umas dúvidas, mas tudo certo. Beleza. Obrigada. Valeu. Professor, essa atividade que tu vai passar, ela é para entregar sexta que vem? Isso. Eu sempre vou dar uma atividade na sexta, né? Quando eu dou conteúdo novo. E aí vocês têm aquela aula. Qual é o outro dia da aula de vocês? É na quarta? Não. Na segunda? Na quarta. Na quarta. Então, na quarta, vocês vão ter essa aula para dúvida só. Então, na quarta-feira, vocês podem trazer dúvidas. É uma aula mais informal, né? A gente só troca ideia. Eu nem gravo essa aula da quarta-feira. Aí é só mais para a gente tirar dúvidas. E aí, depois, na sexta, eu dou um conteúdo novo. E aí vocês vão ter aquele deadline lá, o prazo para entregar a tarefa da última sexta. Tá bom, então obrigada. Tchau, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Sim, vou colocar, Yuri, o gabarito. Já botei da lista 7, vou botar da 8 também.